Shalom, eu sou a missionária Marli Mota e nós estamos fazendo um estudo bíblico para o discipulado. É um estudo de ensino da palavra de Deus que você vai aprender a estudar a Bíblia, a conhecer a palavra de Deus. E nós adotamos a revista Passo a Passo com Cristo, da editora Lerban, escrita pelo pastor João Leão dos Santos Xavier. Hoje nós estamos na lição de número 6, que é a queda do homem. Vamos estar tendo o texto básico, que está em Gênesis 3, de 1 ao 24. E eu quero fazer uma oração com você, pedindo a maravilhosa graça de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor Deus Todo-Poderoso que olha para nós, que abra a nossa mente, abra os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos entender o que o Senhor quer nos ensinar através desta lição. Toma a plenitude de nossas vidas, nos abençoa e nos direciona em nome de Jesus. Eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, que compartilhe, convida alguém para fazer esse estudo com você. De preferência você tenha em mãos a Bíblia Sagrada, papel e caneta. E qualquer dúvida você pode anotar, você entra em nosso canal, pode colocar aí a pergunta, nos pergunte, que nós vamos estar te respondendo da melhor maneira possível. Que Deus possa estar te abençoando. Vamos estar lendo o texto no livro de Gênesis, no capítulo 3, de 1 ao 24. Eu vou estar lendo. A tentação e a queda. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher, e é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela virada do dia. Esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita será mais que todas as feras, mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da sua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor dará luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti.
com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerá a erva do campo. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que te torne a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó se tornarás. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a tua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra da qual fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Olha, veja bem, esse texto aqui, ele fala, é todo o texto sobre a ordem que Deus deu a Adão e Eva, e eles caíram. Eles desobedeceram, e por isso entrou o pecado no mundo. Nós temos um versículo aqui para decorar, para refletirmos, que é em 1 Pedro 5, 8 e 9, que fala: sede sóbrios e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firme na fé, certo de que sofrimento igual aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O diabo, ele tentou Eva, ele tentou Jesus. Mas Eva caiu, Jesus não. Eva caiu. Eva obedeceu à voz do diabo. Muitas vezes nós obedecemos a voz do inimigo porque nós não sabemos discernir o que é certo e o que é errado. Não sabemos discernir a voz do inimigo. Muitas vezes não sabemos discernir que o diabo está te tentando. Então, por isso, precisamos estar firme na palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, buscando entendimento através da leitura diária da Bíblia, de uma vida de oração, de uma vida de busca de conhecer esse Deus maravilhoso que nos fez. E hoje nós vamos estar estudando sobre esta queda, para que nós não venhamos cair em tentação, para que nós não venhamos perder a nossa salvação eterna. Esta lição, ela tem um caráter histórico. Nela vamos saber que foi a queda de Adão, quer dizer, como ele veio a pecar e como isso afetou a humanidade inteira. Então, somente através desse estudo aqui nós vamos ter muitos conhecimentos, tirar muita dúvida. O que é a queda? Chamamos de queda o fato do pecado ter entrado na experiência do homem, mediante a desobediência de Adão a Deus e de ter sido destituído do estado de inocência em que se encontrava. Através da sua desobediência, o homem pecou. Esse pecado é chamado de pecado original, ou seja, o primeiro pecado, e o que deu origem a todos os outros. Então, o primeiro pecado foi desobedecer a Deus. E por que ele desobedeceu a Deus, nós vamos estudar aqui. O relato da queda está registrado no capítulo 3 de Gênesis. Nosso texto básico, que acabei de ler. Sua raiz está na ordem de Deus a Adão, para não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Então, quando Deus falou com Adão, não coma da árvore que está no meio do jardim. Olha o verso 2, no verso 16, no capítulo 2, 17, fala: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No capítulo 3, a serpente, o diabo, através da serpente, engana Eva, levando a comer do fruto. Depois ela dá a Adão e ele come.
Quando consuma o ato, a maldição se faz sentir na vida deles. A partir do momento que ele desobedeceu, comendo daquele fruto, ele sentiu a separação dele com Deus. Ele sentiu vergonha, ele descobriu que ele estava nu porque faltou a cobertura de Deus. Ele descobriu que estava nu e ele teve vergonha. A queda não é, como muitos afirmam, o fato de Adão e Eva terem tido relações sexuais. Deus os fez, Deus os casou sem essa restrição. A queda foi, de fato, a desobediência de ambos. Então, Deus, ele criou os outros. Olha, no capítulo 1, verso 28, diz: Deus os abençoou, Deus lhe disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então Deus criou os dois e Deus os abençoou, quer dizer, Deus os casou e deu uma ordem para multiplicar. Então não é o fato deles terem tido relações sexuais, porque Deus deu esta ordem, Deus já casou eles, e eles só podiam multiplicar se fosse através do ato sexual. Então não foi esse o motivo foi a desobediência a Deus, desobediência a uma ordem de Deus. Então, quando Deus, a gente precisa ler e conhecer a palavra de Deus para vivermos em obediência, porque pecamos por ignorância. Muitos pecados é porque a pessoa não conhece o que Deus está nos ensinando através do manual da vida, que é a Bíblia. A Bíblia é o manual da vida, vida abundante, vida eterna, é através do conhecimento da palavra de Deus. Segunda causa da queda: Deus fez o homem reto, santo, justo, bom e perfeito. Deu-lhe uma vontade livre, o livre-arbítrio. Quer dizer, você tem livre-arbítrio, você pode fazer tudo o que você quiser. Você pode ter as suas escolhas de viver a palavra de Deus e obedecer a Deus, ou não viver esta palavra. De morar um dia no céu com Deus, ou não ter essa palavra. Porque só há salvação eterna através da nossa obediência a Deus. Nós temos o livre-arbítrio de escolher para onde nós vamos na eternidade. Foi usada a vontade que Adão e Eva comeram o fruto e escolheram desobedecer a Deus. Quando eles obedeceram à voz de Satanás, eles desobedeceram a Deus, então foi escolha deles. Ele deixou de obedecer a Deus obedecendo a Satanás. Adão podia escolher servir a Deus, obedecer às suas ordens, mas optou pelo pior. A queda foi possível também por causa da tentação. Ela foi tentada. Veja bem. Quando ela foi tentada, ela desobedeceu a Deus. Quando ela deu ouvido a Satanás, ela deu ouvido ao diabo. Veja que coisa terrível. A pessoa, ela precisa lutar contra as tentações, porque é interessante aqui no livro de Tiago, no capítulo 4, o verso 7 fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Se ela tivesse repreendido toda a força do diabo, ela tinha vencido ali naquele momento, porque Deus, os olhos do Senhor estão atentos. Quando nós clamamos ao Senhor, quando nós pedimos socorro para Deus, no momento de tentação, Deus nos fortalece. Deus vem ao nosso socorro. Ele nos ajuda no momento das nossas dificuldades. Deus nos ajuda. Deus nos ajuda a vencer os momentos difíceis. Que o diabo está sempre ao nosso derredor, tentando, caçando uma pessoa para que possa tragar, possa desobedecer ao Pai. Veja o que diz aqui no 1 Timóteo, no capítulo 2, o verso 14, fala: Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas se Adão não tivesse comido o fruto que a Eva deu para ele, ele não teria pecado.
Mas ele comeu, ele resolveu atender o pedido da Eva. A tentação envolve 3 elementos que João classifica como concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Está lá em 1 João 2,16. Para que Eva caísse, Satanás fez com que ela passasse por essas três experiências, esses 3 aspectos da tentação. Concupiscência da carne, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Concupiscência dos olhos, agradável aos olhos. Soberba da vida, a árvore era desejável para dar entendimento. A cobiça foi excitada com ela e o pecado consumado. Então, muitas vezes pecamos porque por cobiça, por orgulho, por estar no lugar errado, para olhar para as coisas que não deveríamos olhar. Então, a gente pega pelos olhos, que aqui foi a concupiscência dos olhos, da carne, e ela, quando ela viu que era uma fruta boa para se comer, ela desejou o desejo da carne. Não é verdade? E também ela pecou pela cobiça. Quantas vezes queremos algo que não é nosso, queremos ter aquilo que nós não podemos por inveja do próximo, por cobiçar as coisas do mundo, por cobiçar as coisas alheias. Nós todos estamos sujeitos ao pecado, por isso temos que resistir. Como diz aqui em Tiago 4:7, sujeitai-vos a Deus. Entenda, conheça a palavra de Deus, sujeita a Deus. Resista ao diabo. Resista toda tentação, todo desejo que é anormal, é um desejo satânico. Todo desejo que passa dos limites, ele não vem do Senhor. Ele não é algo natural nosso. É algo que o diabo está potencializando o seu desejo. Ele desperta essa cobiça. Através dos seus olhos faz você ver o que você não deveria ver. Faz você sentir um desejo que não era para você sentir. Então, tudo isso nos afasta dos propósitos de Deus. Ande com Deus. Peça força e ajuda a Deus para se livrar das armadilhas do inferno. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Então, ele está sempre nos tentando em alguma área da nossa vida. Resultados da queda. Você precisa ler algumas vezes o capítulo 3 de Gênesis para entender bem a história. Mas veja agora os resultados. Resultados naturais. As consequências do pecado de Adão e Eva foram terríveis. Logo depois que comeram, tiveram os olhos abertos, mas não para serem iguais a Deus. Passaram a conhecer o bem e o mal na sua própria experiência. Quando Satanás tentou Eva, a serpente, ele falou que Eva seria iguais a Deus. E isso é uma cobiça, é uma inveja. Por que Satanás foi lançado do céu? Deus expulsou ele de lá. Ele e todos os seus anjos que se rebelaram contra Deus, porque ele queria ser mais que Deus, ele queria ser igual a Deus, mais que Deus. Receber todo o louvor, toda a honra para ele. A inveja, ela destrói a vida do homem. E Adão, ele quis também ser igual a Deus. Quando a serpente falou, você comer da árvore, você vai ficar igual a Deus, por isso não, ele comeu. Porque ele desejou ser igual a Deus. Muitas vezes nós desejamos o lugar do outro, a vida do outro. Isso é pecado para com Deus. Então precisamos resistir às forças do mal. Se uma coisa está anormal, pense, lute contra ela. Não permita que o diabo venha potencializar nenhum desejo no teu coração. Se você sentiu alguma coisa que não está certa, ore a Deus, clame a força de Deus, peça ajuda a Deus, porque Deus está pronto para nos ajudar nos momentos das nossas dificuldades. Ele nos ajuda porque Ele é Deus. Ele é Deus. O primeiro resultado foi o medo. Quando eles comeram do fruto, eles tiveram medo. Medo de Deus. Está aqui, nós acabamos de ler. No livro de Gênesis 3, nós acabamos de ler aqui o que foi que aconteceu. Que na hora que eles comeram o fruto, a primeira coisa eles descobriram que estavam nus.
eles descobriram, eles tiveram medo. E ele disse, ó, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu. Escondi-me. Por que eles esconderam? Por que eles descobriram que estava nu? Reconheceram que estava nu. Esse sentimento veio pela falta da cobertura da justiça de Deus. Antes eles eram inocentes. E a justiça de Deus é comparada à roupa de linho branco e fina. Mas, além disso, essa consequência se fizeram sentir. Está lá em Apocalipse 19:8. A justiça de Deus, ela é comparada como a roupa de fino linho. Sobre a serpente, o animal cobra deveria daí em diante ser maldita, rastejar sobre o ventre e comer pó. Haveria uma inimizade natural entre a serpente e a raça humana. Deus, ele deixou isso claríssimo. Olha o verso 14 e o 15 de Gênesis 3. Porém, inimizade entre ti e a mulher, falando com a serpente, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor dará luz a filhos, e o seu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então não era assim antes. Antes da queda, não sentia dor, o marido não governava sobre a mulher, mas ela foi desobediente, devia ser companheiros, né? Companheiros. Sobre a mulher recebeu a seguinte consequência: sofrimento multiplicado na gravidez, parto com dores, submissão ao marido. Sobre o homem, a terra toda foi amaldiçoada e ele deveria cansar no seu trabalho. A terra produziria espinhos e abrolhos. Vamos ver? No verso 17 e 19, fala assim. E Adão disse, porquanto deste ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás, dela maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Pensa. Espinhos e cardos também te produzirá e comerá a erva do campo. Meu Deus, quantas consequências, mas hoje nós podemos ter uma vida abundante com Cristo Jesus. Porque por fim iria morrer, claro que de Adão a morte passou a todos os homens. A morte, ela entrou no mundo através do pecado de Adão e passou a todos os homens. Olha o que diz em Romanos 5. Em Romanos portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que havia de vir, Cristo Jesus. Continuando. Esse estudo é muito maravilhoso, ele nos traz uma dimensão tão grande do que Deus tem feito em nossa vida. Veja bem, a morte estava prevista para o caso de o homem desobedecer. Ela veio sobre Adão e seus descendentes. Consequência de caráter espiritual. Gênesis 3,15 diz, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus. É o dom pela graça que um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre nós. Quando Jesus veio, ele pagou o preço. E o dom da vida abundante está sobre a minha e a tua vida. Então hoje, o pecado de Adão, Jesus já pagou o preço. E nós somos livres através de Cristo para termos uma vida abundante, cheia da presença de Deus.
Haveria inimizade sempre entre a descendência da serpente, o pecado, e a descendência da mulher, Jesus. Jesus seria ferido no calcanhar, mas esmagaria a cabeça da serpente. Foi o que aconteceu. Quando ele ressuscitou, a primeira coisa que ele fez foi tomar as chaves da casa do inimigo. O pecado perverteu por completo a natureza humana, de forma que a mente está cega, a vontade é inimiga de Deus, o coração destituído do amor de Deus e a consciência e o espírito corrompido. Langston. O homem morreu espiritualmente, ficando separado de Deus. Uma herança humana. A consequência do pecado de Adão se fizera sentir em toda a humanidade. As consequências passaram a todos os homens. O pecado entrou por um homem, esse homem foi Adão, e com o pecado entrou também a morte espiritual, que entrou através do pecado de Adão e Eva. Quando ele pecou, a morte entrou. Entrou tudo que não presta. Entrou na raça humana através da desobediência. Por isso precisamos observar a palavra de Deus. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, ter mudanças de vida, para que possamos ter uma vida abundante através do sacrifício que Jesus fez por nós. Ele pagou o preço e Ele espera que nós possamos viver em uma vida de santidade. É a única forma de entrar no céu. Em Adão todos pecaram. Isso foi possível porque todos temos a mesma natureza, tendo sido gerada a partir de Adão. O pecado e a morte passaram a todos os homens. O pecado atingiu toda a raça humana, mesmo que nem todos tenham pecado à semelhança de Adão. A queda, ela trouxe o mal para todos. O pecado trouxe aos homens a injustiça, o julgamento, a condenação e a morte. Vamos ver aqui em Romanos, no capítulo 5, a partir do verso 16, que fala: E não foi assim o dom como ofensa, por um só que pecou, porque o juiz veio de uma só ofensa. Na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por este muito mais que recebe a abundância da graça, o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por um só a ofensa veio o juiz sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só, muitos foram feitos justos. Então Adão pecou, nos separou de Deus. Jesus pagou o preço, nos resgatou para Deus. Isso é maravilhoso. Todo ser humano já nasce pecador. Todos os homens já nascem pecadores, porque pertencem à semente de Adão. Pertence à raça humana. O fato de o homem praticar atos de pecado se explica porque ele tem a natureza humana pecaminosa. Conclusão: essa é a condição do homem sem Deus, perdido, condenado, morto, quer dizer, separado de Deus. A morte espiritual é a separação do homem de Deus. Ele não pode agradar a Deus nessa circunstância. Graças a Deus em Jesus Cristo nós temos salvação. Por isso, quando nós aceitamos o plano de salvação em nossa vida, o Espírito Santo vem habitar em nosso coração e nós passamos das trevas para a gloriosa luz de Deus. Então eu quero convidar você, se você ainda não fez essa decisão, se você ainda não declarou Jesus como teu Salvador, faça essa oração comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te peço perdão dos meus pecados, eu te convido a ser o meu Senhor, meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e que o Espírito Santo de Deus me ajude a permanecer na tua presença, em nome de Jesus. Amém.
Pense no pecado que você já cometeu. Talvez tenha praticado sem pretender. Outras vezes sendo atraído para ele como se fosse uma coisa boa. Medite sobre a forma como o inimigo induz a pecar. Você fica culpando Adão pelo pecado e a condição atual da humanidade é se você, no lugar dele, como agiria? Em vez disso, procure refúgio em Cristo. Você sabia que a pessoa mais inculta, mais primitiva, também são culpadas e precisa de salvação em Jesus? Isso acontece porque são descendentes de Adão e precisa de alguém para lhe pregar o evangelho. Amém? Você sabe quem tenta o homem? Medita nisso. Quem é que tenta o homem? Quais são os 3 passos no processo da queda? Quem é que pode nos livrar das consequências da queda? Amém? Que Deus te abençoe e te dê uma boa noite.